Sejam bem-vindos ao canal Histórias que Vivem. Preparem o coração, pois a história de hoje vai tocar a sua alma de uma forma que você jamais esquecerá. O cheiro de cera velha e café forte era o único guardião daquela casa. Uma fragrância densa que se agarrava aos tecidos e, mais perigosamente, às almas. Helena sentia um infiltrar-se nos seus poros, uma lembrança constante da estagnação, da vida que se recusava a avançar. Já fazia meses que o silêncio entre ela e João havia se tornado uma entidade física, pesando mais que o sofá de molas gastas na sala de estar. Naquela noite de terça-feira, a tensão não era apenas perceptível, era tóxica. As crianças, Léo de 7 e Sofia de 4, já dormiam no quarto que cheirava a talco barato e a sonhos infantis, ignorantes da tempestade que se formava silenciosamente na cozinha mal iluminada. João estava encostado à geladeira branca, cujo zumbido intermitente parecia o único batimento cardíaco funcional da casa. Ele vestia uma camisa social que Helena havia passado no domingo, um esforço inútil para disfarçar o cheiro de desleixo que a culpa exalava. Helena estava de frente para ele, mas seus olhos fixavam o azulejo trincado atrás do seu ombro esquerdo. Ela sabia pelo jeito que ele evitava o toque, pela maneira mecânica como ele perguntava sobre o dia dela e, principalmente, pelo perfume doce e estrangeiro que ocasionalmente ficava em sua roupa. Não era o perfume dela. Era algo mais jovem, mais impetuoso. Ele tossiu, um som seco e ensaiado. "Eu preciso ir, Helena." A frase era curta, mas carregava o peso de 20 anos de história, de promessas sussurradas em colchões velhos e de projetos de vida agora reduzidos a cinzas. Helena não se moveu. Seus dedos, manchados de tinta da lida diária na pequena gráfica onde complementava a renda, agarravam a borda do balcão de fórmica. "Ir para onde, João?" A voz dela era baixa, controlada. Ela se recusava a dar a ele o drama. O grito histérico que ele provavelmente esperava para aliviar sua própria miséria. "Você sabe, eu não aguento mais. Isso aqui, essa vida, não é o que eu quero." O olhar dele deslizou para a porta do quarto das crianças e recuou rapidamente. Ele não tinha coragem sequer de encarar a materialização de suas responsabilidades. "E o que você quer, João? Diga. Descreva a vida que você quer. Tem paredes, tem contas, tem o cheiro de suor e cansaço como a vida de qualquer adulto?" Ele suspirou, puxando um fio solto da calça. "Eu encontrei alguém, Helena. Alguém que me entende, que me faz sentir que eu não estou preso." A confissão veio com uma facilidade chocante, quase como se ele estivesse tirando um peso da consciência, sem se importar que, ao fazê-lo, estivesse esmagando a dela. Helena finalmente desviou o olhar do azulejo e o fixou nele. Seus olhos, que outrora tinham brilhado com uma alegria simples, estavam agora duros e vazios. Era o olhar de alguém que acabara de presenciar um funeral. "Mariana," ela disse, e não foi uma pergunta. João arregalou ligeiramente os olhos. "Como você?" O rascunho de uma mensagem no seu celular, o cheiro de chiclete de hortelã na sua camisa quando você chega em casa às 2 da madrugada. Ela é jovem, sem filhos, cheia de vida que você roubará por um tempo, até que ela perceba que o que você oferece é apenas uma versão mais gasta do que você já deixou para trás. A crueldade da verdade fez João cambalear para trás. Ele apertou os punhos. "Eu estou indo. Não tente me parar." "Eu não vou." "Vá, João. Você é livre. Mas saiba de uma coisa. Você está levando a sua mediocridade com você. E saiba mais. A partir de hoje, você não existe nesta casa." Ele pegou a mochila no chão, cheia de roupas amassadas. Não havia bagagem sofisticada. Era uma fuga patética. Helena observou enquanto ele abria a porta, o rangido do metálico na dobradiça sendo a trilha sonora da sua dissolução conjugal. Ele parou no umbral. Talvez esperando uma última súplica, um adeus que mitigasse sua culpa. "E as crianças?" Ele sussurrou.
Elas têm a mim. Elas não precisam de fantasmas. A porta fechou-se com um clique abafado. Helena permaneceu imóvel na cozinha, ouvindo o som distante dos passos de João se afastando pelo corredor. Quando o silêncio retornou, era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da tensão, mas o silêncio da devastação. Ela levou a mão ao peito, não para buscar consolo, mas para sentir se o coração ainda estava batendo sob a armadura de aço que ela precisou vestir em um instante. Ela não chorou. Não podia se dar ao luxo. Lágrimas eram luxos que mães solteiras e abandonadas não podiam pagar. Elas manchavam os recibos de aluguel e embaçavam a visão necessária para calcular as contas no final do mês. Os anos seguintes foram um borrão de privação e esforço hercúleo. A vida de Helena se transformou em uma equação de sobrevivência brutal. Subtrair luxos, multiplicar horas de trabalho e dividir a esperança em porções minúsculas para que durasse. O apartamento, antes apenas velho, agora parecia ativamente conspirar contra ela. Havia o cheiro de mofo que insistia em subir pelas paredes do banheiro, o vazamento na torneira que nunca era totalmente consertado e a constante necessidade de esticar o salário de vendedora de loja de departamento. Helena havia desenvolvido uma musculatura emocional que poucas pessoas conheciam. Ela não era mais a esposa sonhadora. Era a muralha, o alicerce, o motor. Seu corpo estava sempre em movimento, carregando sacolas, empurrando carrinhos, limpando migalhas. Ela tinha um cansaço estrutural, aquele que se infiltra nos ossos e que o sono não resolve. Léo e Sofia, por sua vez, cresceram rapidamente, absorvendo a resiliência da mãe como esponjas. Léo era quieto e protetor, Sofia espirituosa e brilhante. Mas ambos entendiam que o nome pai era tabu, uma cicatriz que não podia ser tocada. João reaparecia esporadicamente no início, enviando quantias irrisórias, quase insultuosas, ou ligando em aniversários com a voz cheia de uma falsa melancolia. Helena sempre era breve, fria. O dinheiro chegou, João. Obrigada. Como estão as crianças? Estão bem. Agora eu preciso desligar. O turno começa em 10 minutos. Ela nunca o deixou penetrar sua nova realidade. Ele era uma nota de rodapé suja em um livro que ela estava reescrevendo com determinação furiosa. A virada não veio em um flash dramático, mas em uma série lenta de encontros casuais. Helena estava exausta após um turno duplo, comprando pão na padaria chique do bairro vizinho. Um presente para si mesma, um pão de fermentação natural, em vez do pão de forma insípido. Ela esbarrou em um homem mais velho, alto, de cabelos grisalhos e barba parada com precisão. Ele segurava uma sacola de papel pardo, daquelas que indicam sofisticação e preço. Me desculpe, por favor, ele disse, sua voz trave e calma, com um sotaque do sul do país. Eu que peço desculpas. Eu estava distraída. Helena respondeu, tentando recuperar o equilíbrio. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Ele não olhou para ela com pena, nem com a impaciência habitual de quem é apressado. Ele viu a mulher, não a luta. Ricardo, ele estendeu a mão. Helena. O pão foi o início. Eles conversaram sobre a acidez da massa madre e a mágica da crusta crocante. Ricardo, um empresário do ramo imobiliário que havia se aposentado recentemente, era viúvo há 5 anos. Ele tinha a serenidade de quem já tinha enfrentado grandes perdas e encontrado a paz. O que atraiu Ricardo em Helena não foi sua beleza, que era discreta e marcada pelo esforço, mas a intensidade silenciosa de sua presença. Ele via o aço por trás do cansaço, a inteligência por trás da vendedora de loja de departamento. Ele a convidou para um café, depois para um jantar. Helena resistiu. Ela era uma mãe. Seus filhos vinham primeiro. Ela não tinha tempo para complicações emocionais. muito menos para o abismo social que separava um milionário tranquilo de uma mulher que fazia bicos para pagar o inglês dos filhos. Mas Ricardo era paciente. Ele respeitava seus limites, sua agenda e a seriedade com que ela encarava a maternidade. Ele nunca tentou comprar seu afeto ou resolver magicamente seus problemas, embora pudesse ter feito isso. Ele simplesmente ofereceu companhia, conversas estimulantes e, o mais importante, segurança emocional. Meses depois, quando ele a beijou pela primeira vez, foi um beijo de aceitação total,
livre de pressa ou urgência possessiva. A mudança não foi apenas financeira, foi arquitetônica. O apartamento antigo, úmido e barulhento, foi substituído por uma casa. Não uma mansão opulenta, mas uma casa arejada, cheia de luz natural, com um jardim que cheirava a lavanda e terra fresca. Um lugar onde as crianças podiam estudar em silêncio e onde Helena podia, finalmente, respirar sem sentir a pressão constante do teto prestes a desabar. Ricardo casou-se com Helena em uma cerimônia simples e íntima, em seu jardim, sob a sombra de uma oliveira. Ele amava as crianças como se fossem suas, e elas o adoravam, chamando-o de tio Rick, uma figura paterna sólida e presente, em total contraste com a sombra fugidia que era João. Helena, agora livre das garras da necessidade, floresceu. Ela parou de trabalhar no varejo e, com o incentivo e o capital de Ricardo, abriu uma pequena galeria de arte focada em artistas locais e emergentes, um sonho que ela havia enterrado na época do casamento com João. A exaustão deu lugar à elegância. Sua postura se endireitou, suas roupas eram fluidas e feitas sob medida. Seu rosto, embora mais maduro, irradiava uma paz que o dinheiro sozinho não poderia comprar. Ela era, aos 40 e poucos anos, a mulher que sempre deveria ter sido, mas que a vida com João havia sufocado. Enquanto isso, a vida de João havia se desenrolado em um roteiro previsível de desilusão. Mariana, a mulher impulsiva e livre por quem ele abandonou a família, provou ser superficial e exigente. O romance inicial se desintegrou sob o peso da realidade. João era um homem de recursos limitados, com dívidas e a culpa crônica de um pai ausente. Mariana o achava enfadonho. Ela queria viagens, festas, e ele só conseguia oferecer um apartamento alugado no subúrbio e a mesmice de um emprego de vendedor de ferragens. Eles se separaram após 3 anos de brigas e ressentimento mútuo. João ficou sozinho. Ele não tinha mais a estabilidade de Helena, nem a euforia de Mariana. Aos 50 e poucos anos, ele era apenas um homem cansado, um pouco acima do peso, com um cabelo ralo e a marca amarga do fracasso nos olhos. Ele vivia em um cubículo alugado, onde o cheiro de pizza requentada e cigarros velhos dominava. Seu trabalho atual era de motorista de aplicativo em meio período, complementado por serviços de entrega de documentos para escritórios de advocacia no centro da cidade. Era um trabalho invisível, que combinava perfeitamente com sua existência invisível. Era uma noite particularmente fria em São Paulo, e João havia aceitado um trabalho de entrega de emergência em uma área que raramente frequentava, os Jardins, o epicentro da opulência paulistana. Ele estacionou seu carro velho, que rangia e tossia, em frente a um prédio antigo e imponente, transformado em um espaço de eventos. O ar estava perfumado com jasmins caros e o cheiro metálico de carros importados. Havia um evento de gala beneficente, e a calçada estava fervilhando de mulheres em vestidos de seda e homens em smokings impecáveis. João pegou o envelope lacrado e caminhou em direção à entrada, se sentindo um intruso, um cisco no tapete vermelho. Ele odiava essas entregas. Elas esfregavam seu fracasso na sua cara, mostrando a vida que ele nunca alcançaria. Enquanto ele tentava encontrar um segurança para se anunciar, a porta de vidro fumê se abriu, revelando o interior do salão. A luz quente do lustre de cristal refletia em taças de champanhe e joias cintilantes. O som de uma orquestra de câmara flutuava no ar. Ele deu um passo para trás, procurando evitar o fluxo de pessoas que saíam para o terraço, e foi então que ele a viu. Helena. O impacto foi físico, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se na parede fria de mármore. Não era a Helena que ele havia deixado para trás. A mulher que ele conhecia vestia roupas modestas e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Seus ombros estavam tensos sob o peso das responsabilidades. Esta Helena era uma obra de arte refeita. Ela estava em pé no centro do hall, conversando com um grupo de pessoas, e irradiava uma confiança serena. Ela usava um vestido longo, azul escuro, de corte simples, mas que caía perfeitamente em sua figura esguia. O cabelo, agora mais claro e com ondas suaves, emoldurava um rosto que havia perdido as linhas de preocupação. Ela usava um colar discreto, mas que pegava a luz de uma forma que gritava preço e sofisticação. João sentiu uma vertigem.
Ele a observou por longos segundos, incapaz de piscar. O tempo parecia ter parado apenas para esfregar a ironia na ferida aberta de seu arrependimento. Ele notou o sorriso dela. Não era o sorriso forçado da esposa cansada que tenta agradar. Era um sorriso relaxado que emanava de uma fonte profunda de satisfação e paz. Neste momento, um homem se aproximou dela, colocando a mão gentilmente na curva de suas costas. Era Ricardo. O homem era tudo o que João não era, alto, elegante, com uma dignidade tranquila. Seu terno era obviamente sob medida, e seus olhos, sob a sobrancelha grisalha, eram calorosos e protetores. Ricardo se inclinou e disse algo no ouvido de Helena, que riu baixinho, um som melodioso que João percebeu que nunca havia ouvido. Eles pareciam perfeitamente ajustados, duas metades de uma vida bem construída. João sentiu o gosto metálico da inveja misturado ao vinagre do remorso. Ele não tinha apenas perdido Helena, ele havia perdido a possibilidade de Helena. Ele havia abandonado um diamante bruto que ele era estúpido demais para lapidar, e agora via esse diamante brilhando nas mãos de outro homem. Seu coração começou a bater descompassadamente, uma batida alta e vergonhosa. Ele precisava sair dali, voltar para o anonimato de seu carro e seu fracasso, mas seus pés estavam pregados ao chão. Helena se virou ligeiramente para pegar uma taça de água que um garçom oferecia. Seus olhos varreram na entrada do salão. E então, eles o encontraram. O contato visual durou apenas um instante, mas para João foi uma eternidade. Ele viu o momento exato em que a memória o atingiu. Seus olhos se estreitaram levemente. Não houve surpresa dramática, nem choque, nem raiva, apenas um reconhecimento frio e distante. O reconhecimento que se dá a um objeto antigo, esquecido, que de repente se encontra no fundo de uma gaveta. Helena não piscou. Seu rosto não traiu emoção alguma. Ela olhou, o homem curvado e desalinhado, segurando um envelope. E a mensagem foi clara. Você não é nada para mim. É apenas um pedaço de história que não tem mais relevância. O reconhecimento durou talvez meio segundo. Então, Helena virou a cabeça com fluidez, retomando a conversa com Ricardo e o grupo ao redor, como se a visão de João fosse apenas um reflexo de luz insignificante. A indiferença era mais devastadora que qualquer grito ou acusação. João sentiu-se encolher. Ele não era mais o ex-marido, era um fantasma patético. Ele era o motorista de entrega suado, olhando para a vida que ele havia jogado fora. Ele conseguiu balbuciar algo para o segurança, entregando o envelope rapidamente, virando as costas para o brilho e o calor do salão. Ele correu de volta para o carro, mergulhando no cheiro de estofamento velho e fumaça fria que era seu santuário. Sentou-se no banco do motorista e bateu a testa suavemente no volante. A imagem dela, radiante ao lado de Ricardo, repetia-se em sua mente. O terno caro de Ricardo, a maneira como ele a olhava com devoção inquestionável. Ricardo não estava apenas sustentando Helena, ele a estava venerando. E João, em sua juventude estúpida e imatura, havia trocado aquela mulher, a mãe de seus filhos, a fundadora de sua vida, por um escape fugaz. Ele havia buscado a liberdade e encontrado apenas a solidão. O arrependimento não era mais uma emoção, mas uma doença física, uma náusea corrosiva. Ele havia deixado a pobreza material para ela e a pobreza espiritual para si mesmo. E agora, a conta estava sendo apresentada de forma esmagadora. Ele ligou o carro. O motor tossiu, hesitou e finalmente pegou no tranco. Enquanto se afastava daquele bairro que cheirava a sucesso e realizações, João não sentia mais a dor da perda, mas a terrível clareza de saber que ele era o único culpado pela miséria de sua vida atual. Ele havia se abandonado muito antes de abandonar Helena, e ela, inteligentemente, havia se salvado. O silêncio do carro engoliu seu suspiro. Ele dirigiu pela avenida, a metrópole noturna, indiferente ao drama de seu fracasso. Ele era o passado. E o passado, para Helena, era apenas um nome que ela mal se lembrava de ter pronunciado. Um detalhe, frio e irrelevante, no brilho de uma vida perfeitamente reconstruída. Helena, de volta ao salão,
sorria enquanto Ricardo terminava de apresentar seu trabalho para a fundação. Seus lábios sorriam, seu corpo estava relaxado, mas por dentro, uma pequena e antiga porta tinha se fechado com um clique definitivo. Ela tinha visto João. O choque havia sido momentâneo, instantâneo, e não havia causado dor. Havia causado apenas confirmação. Ele estava menor, mais apagado do que ela lembrava. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 7. O que a atingiu não foi a tristeza por ele, mas uma profunda e imensa gratidão. Se ele não a tivesse abandonado, ela ainda estaria presa naquela cozinha amarela, contando moedas e implorando por uma migalha de atenção. Se ele tivesse ficado, ela nunca teria conhecido a verdadeira força que habitava dentro dela, nem a paz que Ricardo oferecia. Ela pegou a mão de Ricardo, apertando-a suavemente. O calor, a solidez, a presença dele. Isso era real. O homem na porta, suado e patético, era um fantasma de uma vida que não era mais da dela. Ela olhou para o futuro, para as crianças que estavam crescendo saudáveis e felizes, para a galeria que prosperava, e para o homem ao seu lado que a via como parceira e igual. Não havia mais espaço para o rancor. O perdão não era necessário, pois ela não sentia mais a ofensa. Havia apenas a clareza cortante da libertação. Helena ergueu sua taça de água para um brinde silencioso. Um brinde à resiliência. Um brinde ao seu próprio valor, que ela havia redescoberto nas cinzas do abandono. E um brinde à porta que havia se fechado naquela noite de terça-feira, há tantos anos, permitindo que a vida, enfim, começasse de verdade. Ela virou as costas para o passado, para sempre. Essa foi mais uma história do canal Histórias que Vivem. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até a próxima!